Boa noite a todos. É com grande honra e com grande alegria que mais uma vez me dirijo a vocês, queridos irmãos da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz. Aproveito nessa oportunidade para trazer um abraço fraterno da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, esperando mais uma vez que possamos dar conta da empreitada que nos foi colocada diante das mãos. A charrua está à disposição e precisamos ter o ânimo necessário para bem conduzir a obra na edificação que o Senhor espera de nós. Hoje nós vamos falar do capítulo 24, nos seus itens 1 a 7, de O Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, cujo tema é Candeia sob o alqueire. Vamos, nesse momento, fazer o uso da leitura de uma das páginas de abertura da coleção Fonte Viva, livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia do nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier. A lição é de número 180. É a última lição desse livro e o título é Façamos Nossa Luz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Jesus, por Mateus, capítulo 5, versículo 16. Ante a glória dos mundos envolvidos das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos na crosta planetária é limitado círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. A angústia de nosso plano procede da sombra. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros que ajudam em nome do Altíssimo e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho, aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade, e acende o teu archote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não ouvides tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus.
Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Nesse momento, rogamos a espiritualidade amiga, capitaneada por Jesus Cristo, e os dignos obreiros da luz eterna, para que nos envolvam, nos protejam, se acerquem dos nossos protetores espirituais e os mentores dessa casa bendita, orientados por Fabiano de Cristo, nos permitam conduzir os trabalhos dessa noite na santa e bendita paz, graças a Deus. Bom, fizemos a leitura da página de abertura, que tem sempre alguma coisa a ver, bem relacionada com o título do trabalho. E, de acordo com a leitura dos livros Iluminação Interior, com Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, e o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, por Leon Denis, já temos a noção de que no reino mineral foi o sono profundo, no reino vegetal a inteligência dormita, no reino animal sonha, e no reino nominal finalmente acorda, conhece-se e torna-se consciente. A partir daí, o progresso para se realizar depende da vontade, que é o livre-arbítrio, devendo ser sempre em acordo com as leis divinas. Nos demais reinos, obedece às mesmas leis divinas, mas de forma inconsciente. No reino nominal, entra em cena essa vontade humana, que potencializa a consciência e a direciona não pelo instinto, mas pela razão, ao encontro com o Criador. Mas ao despertar e usar essa liberdade de pensar, o homem acaba por enveredar por caminhos diversos, retardando por sua culpa o pleno desenvolvimento dessa ascensão rumo à perfeição. Nós sabemos disso, né? Tantas e tantas vezes reencarnamos. Então, a providência divina, no entanto, com a misericórdia que a todos ampara, envia através da história espíritos elevados que vêm mostrar o caminho, legado dos exemplos e escritos deixados em favor da humanidade, que reiteradamente sucumbe em quedas e vícios ao invés de buscar o caminho das virtudes. Assim, visando manter um ordenamento mediano da humanidade, tivemos ao longo do tempo a Lei de Talião, o Código de Hammurabi, o Velho Testamento e o Novo Testamento. A Lei de Talião consistia na máxima olho por olho, dente por dente, até que em 1770 a.C., o rei Hammurabi, na Babilônia, instituiu que a pena deveria ser proporcional ao crime e aplicada diretamente ao infrator. E nessa assertiva, tal escala é resultado das pesquisas e dúvidas suscitadas, E a gente, nesse sentido, busca a orientação, busca os mais conhecidos, e esses espíritos, então, dotados de elevado saber, remanescente de múltiplas existências,
e que corresponderiam ao papel previamente determinado pelo mestre querido, se propuseram a orientar a humanidade e estão em volta do globo terrestre, cuidando e tutelando dessa humanidade nesse caminho irresistível que é a perfeição esperada por Deus. Para que a missão fosse fielmente cumprida, havia necessidade de respeitar o devido tempo para que as ideias e ideais personificados por Jesus fossem assimilados pela humanidade à medida que essa humanidade demonstrasse amadurecimento. Porém, sob a direção pertinaz do Sinédrio, influenciados pelos fariseus, saduceus e escribas, a população carecia de acesso claro e correto às leis. Daí, a necessidade de Jesus dirigir-se aos 12 discípulos através de parábolas. Eles foram os que primeiro foram alcançados por elas. Então ele evitava com isso que a influência perniciosa, especialmente desses fariseus, dos escribas e também dos saduceus, pudesse colocar toda a população contra Jesus antes do tempo previsto para os conhecimentos já registrados na história que nós conhecemos. Então, Jesus, em primeiro plano, sabia de tudo. Preparou tudo. Ele era e é e continua e será sempre o governador da terra. Mas, afinal, se estamos falando de parábolas, o que é parábola? Aí fomos fazer um resumo, e nesse resumo a resposta é que a parábola é uma comparação desenvolvida em um pequeno conto que contém uma verdade ou ensinamento. Bem, se na nossa infância os nossos pais e avós recorriam às fábulas que traziam animais como personagens, quem não se lembra daquela fábula da cigarra e da formiga, por exemplo, em que uma trabalhou e a outra cantava durante todo o verão. Quando chegou o inverno, a cigarra com fome bateu à porta da formiga e esta então lhe negou. A formiga nessa fábula não exerceu a caridade e a formiga morreu. E a cigarra morreu. A formiga sobreviveu, mas e o peso na consciência dessa formiga? Mas era a fábula que os nossos pais nos contavam, né? A parábola não. Já era para os adultos que tinham um certo discernimento. E como nenhum dos 12 apóstolos eram espíritos qualquer, Jesus os escolheu um a um pela longa experiência, encarnando, reencarnando de orbe em orbe, e foi aqueles que Jesus, encontrando na terra, designou para seus auxiliares diretos na tarefa hercúlea de evangelizar a humanidade a partir daquela Palestina longínqua. Bem, nessa composição das parábolas, Jesus sabia que viviam naquela época da criação de ovelha, o cultivo do trigo, da vinha, da produção de sementes para a colheita, para a semeadura, né? E eram pastores, agricultores, pescadores, tecelões. E, em oposição, existiam lá os comerciantes, os coletores de impostos, os banqueiros, os fazendeiros. Exatamente por essa condição, tinham um pouco mais de conhecimento, tinham um pouco mais de desenvoltura, assumiam os postos de comando junto àquela sociedade. Mesmo assim, Jesus, entre eles, pescou Levi, que passou a se chamar Mateus, e mais tarde, com a morte de Judas Iscariotes, os apóstolos escolheram Zaqueu, também publicano,
que passou a se chamar Matias. Jesus, a essa época, já havia partido, mas os 12 apóstolos tiveram o grupo reconstituído quando Zaqueu, então Matias, assumiu um lugar deixado por Judas Iscariotes. E então, a partir da parábola do semeador, houve uma sucessão delas. São em torno de, se eu não me engano, 63 parábolas que Jesus deixou, além dos 4 grandes sermões. Ele não disse essas parábolas apenas uma vez, e os sermões não disse apenas uma vez. O Sermão da Montanha, sim, em torno de 3 horas e meia, 4 horas mais ou menos falando. Então, Jesus se dirigiu a uma grande multidão às margens do lago de Genezaré, lago Tiberíades ou Mar da Galileia. São 3 nomes para o mesmo acidente geográfico. O local era o mesmo, dependendo apenas da nomenclatura que davam aqueles povos que viviam na orla dessa grande porção de água doce. Bem, nessa assertiva, a gente vai fazer uma outra pergunta. E o que significa não ponhais a candeia debaixo do alqueire? Mais uma vez, os apontamentos, nós vamos então nos valer dele para dizer o seguinte: a candeia é lâmpada, luz. É formada num recipiente de barro ou folha por cujo bico passa um pavio embebido em óleo para queimar. Na época era óleo de oliva, era o que era mais próximo, mais barato, acessível a todos. Eles viviam do cultivo também das oliveiras. O candeeiro é o recipiente, que era feito de barro ou de folha. O velador era o suporte de madeira disposto verticalmente em cuja extremidade superior se coloca uma vela que já existia há mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo na Índia e na Grécia. E os romanos passaram a utilizar a vela, inclusive 500 anos antes do Cristo passar pela Palestina. Mas era mais caro, era feito a partir de sebo, produzia um cheiro insuportável, além da fumaça que sufocava. Então, partindo do princípio de que fosse melhor para o conforto, melhor para a saúde naquela época, optava então pela candeia. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Aí vem a pergunta: e o que é alqueire? É uma palavra com vários significados. E nessa assertiva aqui, alqueire é uma antiga medida de capacidade para secos, ou seja, cereais, frutas, legumes. Podia servir para pesar ou para armazenar. No Brasil, varia mais ou menos entre 12,5 a 13,8 litros. E também é uma antiga medida de capacidade para líquidos, com aproximadamente 8 litros. Nesse caso, não eram cestas de vime ou de bambu. Eram, então, feitas de barro, porque existiam isoleiros que confeccionavam tijolos, que foram inventados primeiramente pelos sumérios, mas era copiado em todo o Oriente. E daí o nome, então, olaria, onde se juntavam os oleiros para trabalhar o barro, a argila, para moldar utensílios, objetos e também tijolos. E também o alqueire pode ser uma medida de superfície, uma medida agrária. No Brasil, por exemplo, para Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás, alqueire mineiro tem em torno de 48.400 metros quadrados. No norte do Brasil tem o alqueire do norte, equivale a 27.225 metros quadrados. E em São Paulo, o alqueire paulista, que tem 24.200 metros quadrados. Vejam quantas aplicações para uma só palavra. Mas voltando à parábola, como bem a disse Jesus,
A luz, representada pela candeia desde o princípio dos tempos, é indispensável à vida em toda a seara do Criador no sentido material e principalmente espiritual. Nós temos vários benefícios para a nossa saúde enquanto encarnado nesse orbe, no sistema solar, advindos da luz do Sol. Tem a luz infravermelha na parte da manhã e bem à tardinha, e tem a luz ultravioleta, que ao contrário do que muita gente imagina ser maléfica, ela é indispensável pelo menos de 15 a 20 minutos por dia para a fixação e a composição da vitamina D no organismo através dos ossos. Então é fundamental pelo menos 15 minutos de sol na parte ultravioleta para que a gente possa ter fortalecida a vitamina D, o que aumenta a nossa imunidade. Então, Jesus, cumprindo rigorosamente a lei, esperou 30 anos, porque a lei judaica não permitia que se autoproclamasse profetas antes disso. Então, nesse tempo, a humanidade, ele esperou exatamente esse tempo para iniciar o seu ministério. Então, a par de todos os milagres e prodígios que Jesus fez, ele exortava os discípulos e destes discípulos, em ondas sucessivas de arrebatamento aos que eram receptivos ao ensinamento, a orientação era abrir o coração e voltar-se para a luz do Espírito, que é o eu interior. Então, cada um passaria a se constituir numa candeia, projetando essa luz onde estivesse, sendo impossível escondê-la, pois ainda que essa luz fosse inibida sob o alqueire, não haveria coisa oculta que não viesse a ser manifesta ou descoberta. Esse era o objetivo. Então, a partir do momento em que essa luz começasse a irradiar, estaríamos marcados por toda a eternidade, pois não conseguiríamos mais inibir a luminosidade que emitiríamos para nós e para todos à nossa volta. Então, equivalia a colocar essa luz no mais alto que pudesse. E aí tomaríamos essa grande visibilidade na medida em que nós passaríamos a ser um referencial do bem, um referencial de amor, um referencial fraterno, solidário, caridoso, sem o egoísmo, sem a vaidade, sem a ganância, um ícone de humildade, como assim foi Jesus Cristo. Então, a candeia, em verdade, como Jesus dizia, era o descobrimento, o conhecimento dessa verdade que ele trazia para todos nós. E a verdade, em verdade, já estava nas nossas consciências. Como diz lá a questão 621 de O Livro dos Espíritos. E Jesus, que é o referencial, modelo e guia para todos nós, como apontado também lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos, veio trazer pessoalmente essa mensagem para acordar em nós esse poder, essa capacidade, essa competência, essa luz que deve irradiar de todos nós no sentido de prodigalizar o bem onde quer que estejamos e com quem quer que estejamos, a todo tempo, em todo lugar. Então, nós, na medida em que aumentemos essa nossa capacidade, nós vamos nos transformar em porta-vozes dessa boa nova de amor e evolução moral. Então, a ideia central é de que, convertido o homem nessa luz, passaria a conscientizar e a acender novos irmãos nesse ideal, contagiando a humanidade inteira, passando de um por um, de um para outro, até que toda a humanidade estivesse, até então ao tempo de Jesus,
que esteja nos dias que correm e que estará em um futuro próximo nessa nova fase do planeta, passando para as vias de planeta de regeneração. É o nosso sonho. Muitos com a minha idade provavelmente não estará nesse orbe quando o ano de 2057, que é uma data, propagada aí aos quatro ventos, para que se consolide essa regeneração que já começou há muito tempo. Mas o tempo Terra não é o tempo humanidade. Então, nessa passagem encarnada efêmera diante da eternidade do Espírito, provavelmente estaremos na erraticidade aguardando a oportunidade de encontrar a Terra numa fase de regeneração. Quem sabe? É um sonho. Então, volvendo, por exemplo, ao Evangelho de Mateus, no capítulo 5, em especial os versículos 13 e 14, Jesus, logo após o Sermão da Montanha, ainda dentro do Sermão da Montanha, mas após enumerar as bem-aventuranças, ele disse, por Mateus no capítulo 5, versículo 13, vós sois o sal da terra. E no versículo 14, Jesus afirmou, vós sois a luz do mundo. Bem, desde ali, do Sermão da Montanha, a exemplo dos precursores, Buda, Confúcio, Foyi, Lao Tse, Hermes Trismegisto, Shiva, Brahma, Vishnu, os faraós, Sócrates, Platão, e a partir de Jesus, os apóstolos, os santos da igreja, os mártires, na sucessão em que Jesus ordenou, conseguiram se iluminar espiritualmente e transmitir para toda a humanidade, ao tempo de cada um deles, esses ensinos latentes no espírito, porque da criação estavam ali incutidas as leis de Deus, que são predominantemente, em sua totalidade, voltadas ao bem e à evolução moral. Porque a intelectual naturalmente vai acontecendo. Com o passar do tempo, vêm as invenções, as descobertas, o avanço da ciência, o avanço da filosofia e também o desenvolvimento do conhecimento sobre a religião. Mas a elevação moral, equivalente à elevação intelectual, que são as duas asas de que precisamos para ascender o nosso voo em direção à perfeição, infelizmente está sempre alquebrada para o lado da evolução moral, ao progresso moral, por culpa exclusivamente nossa. Não podemos perder isso de vista. Tudo está dentro de nós, a partir do coração, que é o sentimento, e da capacidade intelectual, que guarda a memória de tudo aquilo que já recebemos, mas encarnação após encarnação, olvidamos as leis de Deus e vamos em busca de todos os prazeres, todos os gozos relativos à matéria. É hora de recomeçar, porque não é a primeira vez que temos a oportunidade, de buscar exatamente o esplendor dessa luz, que saindo de nós e juntando com a luz que vem do alto, trazida pelo sol na matéria e por Jesus na consciência, haveremos de alçar voos mais nobres, mais elevados, no rumo dessa perfeição infinita que todos nós sonhamos. Então, para se ter uma ideia do valor dessa iluminação interior, Jesus se refere a ela em especialmente três das parábolas que ele deixou como herança para todos nós. Uma delas é a cidade sobre o monte. Foi retratada por Mateus no capítulo 5, versículos 11 a 20. A outra parábola é Luz do Mundo.
ela foi retratada por João, evangelista, no capítulo 3, versículos 19 a 21, no capítulo 8, versículo 12, no capítulo 9, versículos 4 e 5, e no capítulo 12, versículos 35 e 36. E também tem luz sobre candelabro, retratada por Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 21 a 25, e no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 16 a 18. Então, sempre precedidas da parábola do semeador, essa provavelmente foi a que Jesus mais repetiu. É o que dá a dimensão dessa necessidade em todos os tempos e em todo o globo, como a pavimentar o caminho rumo à evolução individual e coletiva. Então, a parábola do semeador é aquela semente que cai sobre a terra e os pássaros comem e o vento leva. Uma outra parte dessa semente cai em terra muito rasa, muito rala sobre a terra, sobre pedras, e não é regada. Não existe sentimento, não existe dedicação, não existe procura em alcançar a melhoria individual e coletiva, e o sol, quando vem, por não estar irrigada pelo sentimento, ela seca. Uma outra parte dessa semente cai entre espinhos. Os espinhos são tudo aquilo que representa a matéria, tudo aquilo que é mundano. E as sementes até germinaram, mas o espinho representado pelo egoísmo, pela avareza, pela vaidade, pelo orgulho, pela cupidez, pela preguiça, pela gula, fez com que esses espinhos esmagassem as sementes e elas também não sobreviveram. E uma quarta parte que o semeador jogou sobre a terra caiu na terra boa. Essa terra bem irrigada, bem arada, que recebeu a charrua do amor, da fraternidade, da solidariedade, da caridade, essa terra foi terra boa. E como diz na parábola do semeador, ela rendeu a 100, a 60 e a 30 por um. Era 1 hectare, que equivale a 10 mil metros quadrados. 100 eram 100 sacas por hectare. 60 sacas por hectare. E 30 sacas por hectare. Ou seja, mesmo se produzindo o mínimo indispensável para a sobrevivência, para a ascensão, a misericórdia de Deus permite que com esse pouco ainda consigamos ser um dos eleitos. Pois é, infelizmente, nós não sabemos quantos por cento, quantas sacas produzimos por hectare até agora. É bem abaixo de 30, que é o mínimo indispensável para a ascensão, porque de outra forma não estaríamos reencarnando indefinidamente. E por sorte nesse orbe, que vai passar um dia para regeneração. Pois muito bem, Jesus partiu, mas as lições ficaram. Partiu aquele corpo, partiu aquela matéria, que muito provavelmente, muito superior a essa matéria densa que nós ocupamos hoje. Mas ele partiu na matéria, mas não partiu na mensagem, na onipresença, na onipotência, na ubiquidade. Ele está em todos os lugares porque ele é luz. Ele tem a capacidade de irradiar todo esse planeta. Sem falar dos outros em que ele é também o governador, é o responsável. Vamos ficar só na Terra por enquanto. Então, o Evangelho de Marcos, que foi um dos que trouxe as parábolas, né, também, são 16 capítulos. Ele foi escrito em Roma no ano 64 depois de Cristo e dirigido à comunidade cristã, e explica aos romanos da época o que era a essência do Cristo. O Evangelho de Mateus tem 28 capítulos.
foi escrito em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, justamente quando Roma arrasou Jerusalém de tal forma que só teria ficado de pé parte do Muro das Lamentações hoje, que na época era uma das paredes do Templo de Salomão. E ele é dirigido à comunidade dos judeus, justamente os judeus que contribuíram para que Jesus fosse crucificado. O Evangelho de Lucas tem 24 capítulos. Ele foi escrito na Antioquia ou Antioquia, tanto faz, ela tem essa dupla nomenclatura, e é uma cidade situada na Turquia, no ano 80 depois de Cristo, e é dirigida aos gentios. O Evangelho de João tem 21 capítulos. Foi escrito na cidade de Éfeso, onde João Evangelista já habitava, tomando conta de Maria, quando Jesus crucificado disse: Filho, eis aí tua mãe. Mulher, eis aí teu filho. E João Evangelista cumpriu a missão dele. Era o mais jovem dentre todos os discípulos de Jesus e cumpriu a missão até o fim, quando Maria então partiu para a eternidade e João continuou levando a palavra por Éfeso e várias outras cidades, até que no ano de 95 ele conseguiu concluir esse evangelho também dirigido aos gentios. E o que eram os gentios? Eram todos que não professavam a fé dos judeus. Eles então chamavam de gentios, porque para ser considerado judeu teria que ser iniciado na doutrina deles, no conhecimento deles, passaria por um ritual de iniciação e seria então convertido como judeu. Mas não importava para Jesus. Jesus trouxe a missão, trouxe a tarefa, trouxe a lição, o exemplo para toda a humanidade, independente de credo. Então, a partir daí, nós vamos constatar o seguinte: na origem do cristianismo, o sinédrio, sob a influência dos fariseus, dos saduceus e dos escribas, e liderado por Caifás, que foi quem realmente perseguiu, condenou Jesus e perseguiu os apóstolos. Caifás foi líder do dirigente máximo, o sumo sacerdote do sinédrio, do ano 18 ao ano 36 depois do Cristo. Então coincidiu inclusive lá um pouco antes de entrar o Calígula, porque o primeiro foi Augusto, imperador romano, o segundo foi Tibério. Então Tibério governou do ano 14, quando morreu Augusto, até o ano 37. Quando Tibério morreu, entrou então o Nero. Nero entrou em 37 depois do Cristo. Jesus já havia sido crucificado e Caifás estava lá. Até que em 36 depois do Cristo, Caifás deixou de ser o líder e deve estar prestando conta até hoje. Então, a partir do momento em que o cristianismo foi perseguido por 3 séculos, a partir do nascedouro, ou a partir de Jesus, o imperador Constantino, que era o imperador do reino do Ocidente, do Império do Ocidente, e Licínio, que era imperador do Império Romano do Oriente, editaram um decreto chamado Édito de Milão. A partir do ano 313 depois do Cristo, foi permitido então a liberdade do culto do cristianismo, em grau de igualdade com o paganismo, que eram os politeístas que professavam os cultos dos romanos. Então, quando chegou em 384 depois do Cristo, Teodósio Magno, que era o imperador, tornou o cristianismo religião oficial do Império Romano, através do Édito de Tessalônica, que era uma cidade também dentro do Império Romano. Aí, quando chegou em 476 depois do Cristo, o Império Romano caiu. O Império Romano caiu.
mas a igreja já estava consolidada. Constantino havia devolvido as riquezas dos templos, todo o dinheiro que a igreja teve confiscada, e a igreja continuou evoluindo. Então começou a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que foi se consolidando e difundindo as ideias do Cristo no início. Mas aí a igreja foi evoluindo, chegou a Inquisição, chegou a Reforma, por conta do protestantismo trazido por Martim Lutero, veio a Contra-Reforma, e aí chegaram as igrejas pentecostais, como vemos até hoje. De qualquer maneira, cada facção tentando impor seus dogmas e tentando recolocar o alqueire sobre a candeia. Ou seja, a humanidade, que já começava a contar com aqueles espíritos luminares, começava a despontar e serem verdadeiramente sucessores do Cristo, foram igualmente perseguidos pela própria igreja criada pelo Cristo. E aí, amordaçaram o indivíduo o quanto puderam. Mas surgiu no tempo aprazado, que Jesus sabia, havia um prazo, a doutrina espírita. Em 1857, com o Livro dos Espíritos na França, por Allan Kardec. Este Allan Kardec, que numa encarnação anterior, vivenciara a experiência na pele de Jean Rus. Quem puder, lê o livro Os Luminares Tchecos. Ele, junto com Jerônimo de Praga, foram os precursores do que se chama de protestantismo, ou a igreja luterana, que veio a partir de Martim Lutero. Então, ele já sabia como trilhar a nova senda para auxiliar na divulgação do Consolador prometido. Jesus não se valeu de espíritos qualquer para consolidar aquilo que ele veio trazer há 2000 anos na Palestina. Então, desta feita, a verdade que liberta é apresentada à humanidade, flagelada de culpas, que num novo tempo se defronta com as velhas lições, em nova abordagem, colocando o homem frente a frente consigo mesmo e comprovando-se, vamos aqui ao finalzinho do resumo, de forma cabal, a misericórdia de Deus e o trabalho incansável e amoroso de Jesus Cristo. Então, espíritos recalcitrantes caindo de orbe em orbe, ora algoz, ora vítima, né? Somente o correr do tempo, com o bafejo da liberdade espiritual, vai trazer a consolação para aplacar a indigência moral que ainda nos assola nos dias de hoje. Se no início Jesus se dirigiu aos discípulos, hoje, nesses milênios vertiginosos, a palavra já nos alcançou. Nós já estamos cansados de saber. Só não nos cansamos de recalcitrar nos erros e nos vícios. Então, sem olhos de ver, sem ouvidos para ouvir, nos vemos envolvidos em temores trazidos ante a treva, que nós já conhecemos, quando devemos e podemos buscar a luz. É essa luz que um dia o Sol, o Espírito, nos dirigiu com seu dadivoso olhar e lhe fechamos a porta do coração. A mesma luz, plena, livre, ardente, paciente e compassiva, banha novamente nossas vistas através do Consolador prometido. É outra oportunidade. Aí vai uma pergunta. Quantas vezes achamos que a caravana da redenção vai passar diante dos nossos olhos cerrados? Libertemo-nos com a instrução, com o trabalho, com a reflexão, com a meditação. Lutemos com todas as forças
para entrar na frequência benfazeja de Jesus e seus auxiliares. Vamos saturar nossas vidas no bálsamo da obra de todos os dias. Exercitemos a solidariedade, a fraternidade e a caridade. E a luz de Jesus alimentará nossa luz na gradação ideal para a regeneração de almas e orbes. Sejamos o sal da terra, como disse Jesus por Mateus capítulo 5, versículo 13. Sejamos candeias do Cristo, como disse o próprio Cristo por Mateus no capítulo 5, versículo 14. Que essa luz nos envolva e faça com que essa luz que nós temos em nós corresponda a esse brilho de fora e comece a brilhar dentro de nós, que é o templo mais maravilhoso que Deus pôde edificar para cada espírito, enquanto na carne, preso a essa matéria densa, nesse orbe infinitamente bom e que nós todos os dias insistimos em estragar. Como disse a página de abertura, façamos a nossa luz. Assim, agradecendo mais uma vez a espiritualidade amiga que nos envolveu, aos nossos protetores espirituais, a esse Jesus de amor infinito, a Deus Pai Todo-Poderoso, ao José, o carpinteiro de Nazaré, a Mãe Santíssima, essa mãe de toda a humanidade, agradecendo a esse mentor especial de amor, de caridade, de bondade, Fabiano de Cristo, rogamos a intercessão do mais alto para que nos mantenha firmes na caminhada, que a nossa retidão de caráter seja alcançada o quanto antes, para nos elevarmos como luz na direção de Jesus. Se conosco agora e sempre, graças a Deus. E a todos vocês que nos obsequiaram com o presente da assistência, que dispensaram o tempo precioso do seu tempo para assistir a mais esse trabalho, o meu muito obrigado. E recebam mais uma vez o caloroso abraço da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. Que Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade. Boa noite a todos.